Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa oitava e última leitura do livro Gente Ansiosa. Eu confesso que eu estava com uma expectativa gigante com esse livro, porque os outros livros desse autor eu amei, todos, e eu sabia que não ia ter erro. Mas ainda assim ele não cansa de me surpreender, gente. Que livro espetacular. Vamos ver como é que vai ser o final, mas assim, se for como as outras obras dele, vem muito mais coisa boa por aí. Mas vamos ver o que vocês estão falando sobre esse livro. Teve umas mensagens bem interessantes hoje. Primeiro no podcast, né? Pensamentos a mil, coloquei. O que acham que irá acontecer? O que o Jim vai contar? Aí a Soninha, a perfumista, que vai ser nossa próxima leitura. A Mirelle Lira, Nusa, amo como você se emociona ao ler. Muito lindo isso que você escreveu. Eu sou igual, kkk. Acho que o povo deve me achar doida. Mas isso só acontece se a gente mergulha na leitura. É verdade, parece que nós estamos ali, né? A Elizabeth falou que escreveu no YouTube, eu já vou ler. A Maria Elisa VB. Essa é uma história de tudo, menos de idiotas. Ou talvez sejamos todos idiotas também, e até mais ansiosos que eles, adorei. Ela falou uma coisa que eu também achei, forçado o plot. Plot pra quem não sabe, acho que muita gente sabe, mas eu, por exemplo, há um tempinho atrás, quando eu comecei a escutar essa palavra, falei, o que é isso, o que é isso? É quando é aquela reviravolta no livro que te pega totalmente de surpresa, aí chama plot twist. Ela falou assim, achei forçado o plot. Londo viu o assaltante e sem envolvimento. Certeza que Jim ajudou. Eu também achei que não precisava ter falado tanto que era pai. Poderia ter usado, como uma de vocês falou, sobre usar o gênero sem falar homem ou mulher, sabe? Mas tinha muito pai para fazer confusão. Londo pode ser porque a Londo é meio desligadinha, né, gente? Vive muito no mundo dela. E de repente ali com a máscara de esqui talvez tenha até disfarçado. Mas eu também achei que poderia ter sido feito, ter acontecido o plot, mas não de uma forma tão, parece que forçada. Certeza que Jim ajudou, ela também acha. A Grazi. Oi, amigos do podcast. Que leitura incrível é essa? É eita atrás de eita. Esse final de capítulo foi para matar essa gente ansiosa aqui. O que será que Jim vai contar? Tenso. KKKKK. Aí no YouTube. Peraí, deixa eu ir no YouTube. Primeiro da Beth. Elizabeth, né? Oi, amadas, tudo bem? Não falei nada sobre a leitura antes, porque estava achando um pouquinho chato o pessoal dando aqueles depoimentos tão desaforados. Mas agora eu entendi tudo. Foi de propósito, para confundir e ajudar o assaltante. E isso, por incrível que pareça, ainda não tinha vindo na minha cabeça, de que realmente o depoimento estavam tão confusos, porque eles queriam confundir os policiais para ajudar o assaltante. É lógico, mas eu não tinha pensado, aquele óbvio que, não tinha passado na minha cabeça isso ainda. Eu adorei você ter escrito aqui. Mas agora entendi, foi tudo. Tudo foi de propósito, foi tudo. Foi de propósito para confundir e ajudar o assaltante, que convenhamos, nem de longe deu para adivinhar que era a mãe a fugir. Outra coisa, acho que o apartamento é da Estela. Então, eu também não tinha pensado nisso. Ela saber que tinha vinho e cigarro no baú, pedir os fogos e mais vão ficarem todos amigos. O Roger vai ser como um avô para o bebê da Rô e da Júlia. Eu ia amar se isso acontecesse. O Coelho com a diretora do banco e todos felizes para sempre. Adorei seu comentário. Aí o J. Nunes. Olá, pelo visto, o Jim vai ajudar mesmo o assaltante. Como diz o autor, ele é um policial que acha importante fazer o que é certo, diferente do filho que acha importante fazer de forma correta. Adorei ter essa lembrança, é isso mesmo. Como é bom ler com amigos, meu Deus, vocês trazem umas coisas que eu não tinha nem me lembrado, juro. Ele deve ter se sensibilizado com a história da assaltante. A Estelle é uma das personagens que mais gostei. Acho que porque tem uma tia bem parecida com ela, com esse seu jeito de se expressar. Muito linda a forma como ela descreve seu amor pelo seu marido, já falecido, Knut. Eu vou te falar, isso que elas falaram aqui sobre o casamento, sobre o que é uma relação, me pegou muito, porque é uma opinião muito que diverge muito do tradicional. E foi muito emocionante como elas colocaram. Por exemplo, até essa parte do Roger, sabe? Como o Roger demonstra o amor, como o casal demonstra o amor um pelo outro, que muitas e muitas vezes é através de pequenas coisas, e a gente sabe disso.
Mas do jeito que colocaram no livro, eu achei muito interessante os exemplos que deram. Eu comecei a pensar nos meus pais, sabe? Nas coisas que eles falam. Eu achei. Ah, não é possível que eu perdi a página. Ô, Vanusa, calma. Pera, deixa eu ver qual a página que eu parei, gente. Ah, tá aqui. Pera. Culpa. Ponto. Achei. Aquela sem noção nenhuma. Imagina perder a última página. Aí a gente terminou, né? Só vou lembrar o último. Jim pisca como se estivesse tentando conter a maré. Como você sabe disso, pai? Como raios você sabe disso? Ele grita, como se estivesse gritando para o mar. Jim pisca como se estivesse tentando conter a maré. Porque eu não te contei toda a verdade, filho. E então ele conta. Agora nós vamos para o capítulo 64, página 309. Hoje a gente vai até o final, que eu não vou olhar a página. 365. Medo de ler a última linha. Capítulo 64. Todas as testemunhas do drama dos reféns foram liberados ao mesmo tempo. De certa forma, para os reféns, essa história acaba tão repentinamente quanto começou. Eles pegam seus pertences e são conduzidos gentilmente para a pequena escadaria nos fundos da delegacia. Quando a porta se fecha atrás deles, todos se entreolham surpresos. A corretora de imóveis, Zara, Lenar, Ana Lena, Roger, Rô, Júlia e Stelle. O que a polícia disse a você? Só pegar minha tirinha. Eu não gosto de ler sem a tirinha. Onde foi parar? Ah, tá aqui embaixo. Essa tirinha me ajuda demais, nossa. O que a polícia disse a vocês? Roger logo pergunta aos outros. Eles fizeram um monte de perguntas, mas Júlia e eu apenas nos fingimos de tontas. Olha, bem o que a Elizabeth falou. Caraca, meu. Rô declarou satisfeita. Que inteligente da sua parte, Zara diz. Zara, Zarinha. Você merece, o Lenar e o Lenar te merecem. Os dois vão fazer, um vai deixar o outro doido. Quer dizer que nenhum policial disse nada em particular a nenhum de vocês quando os liberaram? Roger quis saber. Todos sinalizaram que não. O jovem policial, Jack, tinha ido de sala em sala. Olha, foi depois que o pai falou, hein? Sem dizer mais nada, exceto que eles estavam liberados para ir embora e que lamentava ter demorado tanto. A única coisa que teve o cuidado de dizer foi que eles não sairiam pela porta da frente da delegacia porque haviam repórteres esperando lá fora. Então, agora o pequeno grupo está reunido nos fundos da delegacia. Todos se entreolham com nervosismo. Por fim, Ana Lena faz a pergunta que está na mente de todos. Ela está bem? Quando saímos do apartamento, vi um policial parado na escada, aquele mais velho, e pensei, como ela vai conseguir entrar no outro apartamento agora? Ah, ele entrou pelo outro apartamento. Exatamente. Quando a polícia me disse que a pistola era de verdade e que tinham ouvido um disparo vindo de dentro do apartamento, pensei, a corretora de imóveis repele a ideia sem querer concluir o pensamento. Quem a ajudou a sair se não fomos nós? Roger quer saber, ávido por informações precisas. Ninguém tem uma resposta para isso. Mas Stelle olha para o telefone, lê uma mensagem de texto e balança a cabeça lentamente. Em seguida, sorri aliviada. Ela diz que está bem. Ana Lena sorri ao ouvir isso. Dê um alô por nós. Bonitinho, já estão falando por mensagem, gente. Stelle faz que sim. Ainda fala com a Stelle. Ai, que bonitinha. Oh, meu Deus. Atrás deles, uma jovem de uns 20 anos sai sozinha da delegacia. Ela tenta parecer segura de si, mas seu olhar dardejante percorre desvairado o entorno, em busca de um lugar para ir e de alguém com quem ir. Você está bem, querida? Pergunta Stella. O quê? Por que pergunta? London dispara. Júlia olha para o crachá na blusa de London. Ela não tirou desde que saiu do trabalho para a entrevista. Você era a pessoa que trabalhava no banco quando tentaram roubar? London balança a cabeça hesitante. Nossa, você ficou com muito medo? Stelle quis saber. London balança a cabeça outra vez, não porque quisesse, mas como seu corpo estivesse respondendo por ela quando seu cérebro não o usava. Não naquele momento, não quando aconteceu, mas depois, quando descobri que afinal a arma poderia não ser de brinquedo. Os outros nos degraus acenaram com a cabeça em compreensão. Rô coloca a mão nos bolsos do vestido por baixo do casaco e inclina a cabeça em direção a uma pequena cafeteria do outro lado da rua. Quer um café? London tem vontade de mentir, de dizer que tem lugares para ir, pessoas para ver, porque é tipo véspera de ano novo amanhã. Em vez disso, ela diz,
não gosto de café. Encontraremos outra coisa para você, Rô promete. É uma coisa legal prometer algo a alguém, então London aceita. Rô começa a ser a primeira amiga que ela tem em muito tempo. Desde sempre, talvez. Esperem por mim, Júlia diz. O que foi? Preocupada que eu seja roubada se for sozinha ou algo assim? Rô diz com um sorriso irônico. Júlia não sorri. Rô pigarreia e resmunga. Ok, cedo demais para fazer piada sobre o assunto. Entendi. Ao atravessarem a rua, London sussurra para ela. Não foi uma piada muito boa essa sua. Quem é você, uma policial de piadas ou o quê? Rô resmunga. Querida, se você levar um tiro, vou dar todos os seus pássaros. Júlia grita atrás delas. Essa agora foi engraçada. London ri. Há muito tempo que ela não ri de nada. Desde sempre, talvez. Alguns dias depois, ela recebe uma carta, escrita por uma assaltante de banco que quer se desculpar, o que significa mais para uma jovem de 20 anos do que ela conseguirá admitir a alguém por muitos anos. Não até que ela se apaixone de verdade. Mas essa é uma outra história totalmente diferente. Júlia abraça a todos na escada e também é abraçada por eles. Quando aproxima-se da Estelle, a jovem e a senhora muito velha se olham nos olhos por um longo tempo. Estelle diz, tem um livro que eu gostaria... Ai, gente, Estela. Ai, com ela com os livros ainda. Fofa. Tem um livro que eu gostaria de dar a você, da minha poeta favorita. Júlia sorri. Eu estava pensando que talvez pudéssemos nos encontrar, você e eu, agora e depois. Talvez possamos trocar livros do elevador. O que quer dizer? Estelle pergunta. Júlia se volta para a corretora de imóveis. Você vai resolver a papelada? A corretora de imóveis balança a cabeça afirmativamente com tanto entusiasmo que começa a pular do chão. Roger também está sorrindo, de repente, encantado. Então você errou comprar o apartamento, afinal? Você conseguiu um bom preço? Júlia faz que não. Não aquele apartamento. Nós compramos o outro. Roger dá uma sonora gargalhada. Vão ficar vizinhos. Caraca, que demais. Cara, eu amei isso. Roger dá uma sonora gargalhada ao ouvir isso. Já faz um tempo desde a última vez que ele fez isso. O que deixa Ana Helena tão feliz que ela tem que se sentar no meio da escada, no meio do inverno. Capítulo 65, página 313. A verdade. Então, Jim voltou para a rua e contou a Jack o que tinha acontecido dentro do prédio depois que ele falou com o assaltante do banco. Mas, na realidade, não foi bem isso que aconteceu. Nem um pouco, na verdade. Em parte porque Jim é ruim para contar histórias, mas principalmente porque ele era muito bom em mentir. Porque não foi Lenar quem abriu a porta quando Jim apareceu com as pizzas. Foi a assaltante de banco. A verdadeira assaltante de banco. Roger e Lenar insistiram em ter permissão para usar a máscara de esqui, mas depois de uma longa pausa, ela disse que não. Ela olhou para eles, sua voz gentil em sinal de agradecimento. Então deu a eles um aceno determinado. Obviamente, não posso dar um bom exemplo para minhas filhas e ensiná-las a não fazer coisas idiotas agora, mas posso pelo menos ser capaz de mostrar a elas como assumir responsabilidades pelos nossos atos. Então, quando Jim bateu a porta novamente, ela abriu a porta, sem máscara. Seu cabelo estava caído no ombro. Ai, gente, estou me emocionando nessa parte. Seu cabelo estava caído nos ombros, da mesma cor do cabelo da filha de Jim. Putz, esse tipo de associação que sempre mexe com a gente, né? Às vezes, dois estranhos precisam apenas ter uma coisa em comum para se sentirem solidários. Ela viu a aliança de casamento no dedo dele, prata, envelhecida, amassada e manchada. Ele viu a dela, fina e discreta, de ouro, sem pedras preciosas. Nenhum deles as havia tirado ainda. Você é um policial? Ela perguntou tão rapidamente que Jim perdeu sua linha de raciocínio. Como você... Eu acho que a polícia não enviaria um entregador de pizza de verdade se achasse que eu era uma pessoa perigosa e estivesse armada. Estava armada. Ela sorriu como se seu rosto estivesse se desmanchando, literalmente, em vez de se desmanchar em um sorriso.
Não, bem, sim, não, bem, eu sou um policial, Jim confessou segurando as pizzas. Obrigada, ela disse pegando as caixas com uma das mãos, enquanto a pistola balançava na outra. Jim não conseguia tirar os olhos da arma. Como você está? Ele perguntou o que não teria feito se ela estivesse usando uma máscara. Não estou nos meus melhores dias, ela confessou. Tem alguém ferido aí? Ela reagiu horrorizada. Eu jamais! Jim olhou para ela, notando seus dedos trêmulos e as marcas de mordida em seu lábio inferior. Quem faz isso é o Jack, né? Ele não ouviu ninguém chorando de dentro do apartamento. Não havia ninguém gritando. Ninguém precisa estar com medo. Eu preciso que você abaixe essa arma um pouco, ele disse. A assaltante do banco concordou, se desculpando. Posso primeiro dar a eles as pizzas? Eles estão com fome. Foi um dia difícil para todos. Dinha assentiu. Ela virou-se e desapareceu por um momento. Depois voltou sem as caixas e sem a arma. Atrás dela alguém exclamou: Isso não é uma pizza havaiana, a Júlia. E outra pessoa riu. Você não entende absolutamente nada de havaianos. Mais risos. Logo depois veio o som de um bate-papo entre estranhos que não pareciam mais estranhos. Deve ser difícil afirmar com precisão o que seria normal em um drama de reféns, mas certamente não era aquilo. Jim olhou atentamente para a assaltante de banco. Posso perguntar como você se envolveu em tudo isso? Eu estou usando hoje como é que se chama? Um microfone, para ver se melhora um pouquinho a voz para vocês. Vamos ver, tomara que melhore. Posso perguntar como você se envolveu em tudo isso? A assaltante do banco, agora desarmada, respirou tão fundo que ela dobrou de tamanho e depois ficou menor do que nunca. Não sei por onde começar. Então Jim fez algo extremamente, profundamente antiprofissional. Ele estendeu a mão e enxugou uma lágrima na face da assaltante de banco. Minha esposa tinha uma piada de que gostava. Como se come um elefante? Eu não sei. Um pouco de cada vez. Ela sorriu. Minhas filhas teriam gostado dessa. Elas têm um senso de humor terrível. Jim colocou as mãos nos bolsos e se sentou pesadamente no patamar, ao lado da porta. A assaltante de banco hesitou por um momento. Depois se sentou com as pernas cruzadas. Jim sorriu. Minha esposa também tinha um senso de humor terrível. Ela gostava de rir e de causar problemas. Quanto mais velha ficava, mais encrenca arrumava. Ela sempre me disse que eu era bonzinho demais. É uma coisa terrível de se ouvir de uma pastora de igreja, não é? A assaltante do banco riu baixinho. Então perguntou: com quem ela costumava causar problemas? Com todos. A igreja, a paróquia, os políticos, as pessoas que acreditavam em Deus, as pessoas que não acreditavam em Deus. Ela assumiu como seu dever defender os mais fracos, as pessoas em situação de rua, os imigrantes e até os criminosos. Porque em algum lugar da Bíblia, Jesus afirma assim: porque tive fome e me destes para comer, tive sede e me destes de beber. Era peregrino e me acolhestes, estava enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. E depois, ele diz também: o que fazemos pelos mais fracos, estamos também fazendo por ele. E ela levava tudo no sentido tão literal, a minha esposa. É por isso que ela continua causando problemas. Ela faleceu? Sim, eu sinto muito. Ele assentiu com gratidão. É tão estranho, ele pensou, como ainda depois de todo esse tempo, parece tão incompreensível que ela não esteja aqui. Que o coração dele ainda não tenha se acostumado com o fato de que nenhum idiota vai enfiar o dedo na boca dele enquanto boceja e ficar rindo, ou colocar farinha em sua fronha quando estiver prestes a ir para a cama. Ninguém para discutir com ele, amá-lo. Não há como se acostumar com a gramática de tudo isso. Ele sorriu tristemente e disse: agora é a sua vez. Do quê? A assaltante do banco perguntou. De contar a sua história, de como veio parar aqui. Quero a versão longa ou resumida? Como você quiser. Um pouco de cada vez. O que foi uma coisa legal de se dizer. Então, a assaltante de banco contou a ele. Meu marido me abandonou. Bem, ele me expulsou de casa, na verdade. Ele estava tendo um caso com a minha chefe. Eles se apaixonaram.
Foram morar juntos em nosso apartamento, porque o imóvel estava apenas no nome dele. Tudo aconteceu tão rápido e eu não queria arrumar uma confusão ou criar o caos, pelo bem das crianças. Jim balançou a cabeça devagar. Ele olhou para a aliança dela e brincou com a dele. Não há nada mais difícil de tirar. Meninas ou meninos? Meninas. Eu tenho um de cada. Eu... Alguém precisa... Eu não quero que elas... Onde elas estão agora? Com o pai. Eu deveria buscá-las esta noite. Íamos celebrar o ano novo juntas, mas agora eu... Ela calou-se. Jim assentiu pensativamente. Para o que você precisava do dinheiro do assalto do banco? O desespero em seu rosto revelou o caos em seu coração quando ela disse. Para pagar o aluguel. Eu precisava de 6.500 coroas. O advogado do meu marido estava ameaçando tirar as meninas de mim se eu não tivesse onde morar. A próxima frase é muito bonita. Bem bonita mesmo. Jim agarrou-se no corrimão do patamar para evitar o colapso quando seu coração se partiu. Empatia é como vertigem. 6.500 coroas. Porque ela achava que perderia suas filhas se não pagasse. Suas filhas. Existem regras, leis. Ninguém pode simplesmente tirar suas filhas de você só porque ele começou. Então pensou melhor e continuou. Mas agora eles podem. Agora que você quis assaltar um banco e sua voz quase falhou quando ele sussurrou. Pobre criança, em que confusão você se meteu. Ai, gente, peraí. Deixa eu limpar o rosto, só um pouquinho. Eu falei, vou pegar um lenço. Mas na última vez que eu peguei lenço, eu não chorei. Aí eu agora falei, não vou pegar lenço porque eu não vou chorar. Tenho certeza. Ai, meu Deus. Esse escritor, não sei de onde que eu achei que eu não fosse chorar. Conheço ele. Ele é terrível. Sempre faz a gente chorar. Uf. A mulher teve que forçar a língua para se mover, os lábios para se abrir, pois seus menores músculos pareciam ter quase desistido. Eu sou uma idiota. Eu sei. Eu não queria causar problemas com meu marido. Não queria expor as meninas a isso. Eu pensei que poderia resolver tudo sozinha. Mas tudo que eu fiz foi criar o caos. É minha culpa, tudo minha culpa. Estou pronta para desistir agora. Vou deixar todos os reféns irem embora, eu juro. A pistola ainda está lá. Nem é de verdade. Jim não conseguia deixar de pensar que aquele era um motivo espantoso para se assaltar um banco. Porque você tem medo de conflitos. Ele tentou vê-la como criminosa. Tentou olhar para ela sem ver sua própria filha. E falhou em ambos. Mesmo que você liberte os reféns e desista, ainda assim vai acabar na prisão. Mesmo que a pistola seja de brinquedo, ele disse tristemente. É claro que o policial, que já era policial havia tempo suficiente para saber que não era. E é claro que já era policial havia tempo suficiente para saber que não era. Ele sabia que ela não teria chance, não importando o quão solidária qualquer pessoa decente pudesse se sentir em relação à situação dela. Ninguém tem permissão para roubar bancos. Ninguém tem permissão para andar por aí com armas de fogo. E não podemos deixar criminosos como esses ficarem impunes se os prendemos. Então, Jim concluiu ali, naquele momento, que a única forma dela não ser punida seria não fazer isso. Não prendê-la. Gente, eu só vou assoar o nariz um segundo. Você sabe, quando eu começo não dá. Peraí, já volto. 2 minutinhos. Peraí. Pronto. Desculpa, porque senão meu nariz fica e eu não consigo ler. Ai, que horror. Pera. Agora eu tô bem. Tô melhor. Então, Jim concluiu ali, naquele momento, que a única forma dela não ser punida seria não fazer isso, não prendê-la. Ele olhou em torno da escada. Na porta do apartamento, atrás do assaltante de banco, havia uma placa de imobiliária com o texto: à venda, imobiliária nos trinques. Tudo nos trinques. Jim ficou olhando para a placa por um tempo, vasculhando sua memória. Que estranho, ele disse por fim. O que? O assaltante do banco perguntou. Imobiliária nos trinques, que nome mais bobo. Talvez, o assaltante concordou, mas não havia pensado muito nisso antes. Jim esfregou o nariz.
Pode ser apenas uma coincidência. Mas eu falei ao telefone com o casal, dono desse apartamento vizinho, há pouco tempo. Eles estão se separando, porque um deles gosta de coentro e o outro também gosta de coentro. Mas não tanto pelo visto. Mas pelo visto isso é motivo suficiente se você é jovem e vive na internet. Os cantos da boca da assaltante tentaram formar um sorriso. Ninguém quer mais se chatear, se entediar. Ela estava pensando que a pior coisa de tudo, a coisa mais impossível de se reconciliar emocionalmente, era o fato de que ela ainda amava o marido. Cada vaso sanguíneo parecia explodir toda vez que essa compreensão atingia, que ela não conseguia parar de amá-lo, nem mesmo depois de tudo que ele tinha feito. Nem mesmo ela conseguia parar de perguntar se tudo tinha sido culpa dela. Talvez ela não fosse divertida o suficiente. Talvez não seja razoável esperar que alguém fique com você se você não for divertido. Não é isso. Para os jovens, tudo tem que ser como a primeira fase da paixão. Nada pode ser rotineiro. Eles têm a capacidade de atenção de um gatinho com uma bola de borracha brilhante. Jim concordou, repentinamente animado. E continuou. Então eles vão se separar e vender o apartamento. Um deles não conseguiu se lembrar do nome da imobiliária, só que era um nome bobo. E sabe de uma coisa? Imobiliária nos trinques? Esse nome é bobo demais. Ele apontou para a placa na porta do apartamento onde estava a corretora, depois para a porta oposta. Era uma cidade pequena demais para ter muitas imobiliárias com nomes bobos. Não era nem grande o suficiente para ter mais do que um salão de cabeleireiro chamado The Upper Cat. Desculpe, eu não entendi, a assaltante do banco disse. Jim coçou a barba por fazer. Eu só estava pensando. A corretora de imóveis está aí com vocês? A assaltante de banco assentiu. Sim, ela está deixando todo mundo maluco. Quando eu entrei com as pizzas agora há pouco, ela estava fazendo o Roger ficar de pé perto da varanda. Depois ela ficou na extremidade oposta do apartamento e jogou as chaves dela para que todos pudessem ver o quão longe você poderia jogar alguma coisa, porque o apartamento é todo em plano aberto. E como foi? Roger se abaixou, a janela quase quebrou, a assaltante sorriu. Foi um sorriso amigável, Jim pensou. Não do tipo ofensivo. Ele olhou para a placa novamente. Eu não sei. Isso pode ser... Mas se for a mesma corretora de imóveis que vai vender o apartamento vizinho, então talvez ela tenha chaves daqueles ali com ela. E aí... Ele não conseguiu reunir forças para dizer. O que está querendo dizer? A assaltante do banco perguntou. Jim se recompôs, levantou-se e pigarreou. O que quero dizer é que se a corretora de imóveis também está vendendo apartamento ao lado, se ela está com as chaves, então talvez você possa se esconder lá. Quando todos os outros policiais vierem aqui, eles não vão arrombar todas as portas dos outros apartamentos para procurar por você. Pelo menos não imediatamente. Por que não? Jim deu de ombros. Porque não somos tão bons. Todo mundo vai se concentrar em tirar os reféns primeiro. E se você mandar que feche a porta depois que os reféns saírem, todos vão supor que o assaltante do banco, você, ainda está no apartamento, neste apartamento. Então, quando arrombarmos a porta e descobrirmos que você não está lá, não podemos sair simplesmente arrombando as outras portas à toa. Isso causaria um pandemônio. Burocracia, você sabe. Teremos que levar os reféns para a delegacia primeiro e obter depoimentos deles. E eu não sei, você pode ser capaz de encontrar um jeito de escapar. E sabe de uma coisa? Se alguém encontrá-lo no outro apartamento, você pode fingir que mora lá. Desde o início, presumimos que o assaltante de banco era um homem. A assaltante de banco ainda estava com os olhos arregalados e sem compreender. Por quê? Ela perguntou novamente. Porque mulheres normalmente não fazem esse tipo de coisa. Jim respondeu de maneira mais diplomática que pôde. Coisas idiotas, né? Ela balançou a cabeça. Não, eu quis dizer por quê. Por que você está fazendo isso por mim? Você é um policial, quer dizer, você não deveria fazer esse tipo de coisa por mim. Jim assinou com a cabeça debilmente. Ele esfregou as mãos na calça, depois os pulsos na testa. Minha esposa costumava citar um sujeito que dizia, como era mesmo? Ele dizia que mesmo que se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ele plantaria sua macieira. Que bonito, o assaltante do banco sussurrou. Jim fez que sim. Ele limpou os olhos com as costas das mãos. Eu não quero prender você. Eu sei que você cometeu um grave erro, mas esse tipo de coisa acontece. Obrigada. Você precisa entrar e perguntar à corretora se ela tem a chave do outro apartamento, porque não vai demorar muito para meu filho perder a paciência e aparecer com uma tempestade aqui. E aí? A assaltante do banco piscou várias vezes. Como assim? Seu filho? Ele também é policial. Ele será a primeira a passar pela porta. A assaltante do banco sentiu sua garganta apertar e sua voz vacilar. Ele parece corajoso. Ele teve uma mãe corajosa. Ela teria roubado bancos por causa dele se tivesse que fazer. Olha isso. Eu nem acreditava em Deus quando nos conhecemos.
Ela era linda, eu não. Ela sabia dançar, eu mal sabia ficar de pé. Quando nos conhecemos, a maneira como pensávamos sobre o nosso trabalho era provavelmente tudo que tínhamos em comum. O fato de salvarmos aqueles que podemos. Não sei se mereço ser salva. A assaltante do banco sussurrou. Minha filha, aproveita essa oportunidade. A gente tem que aproveitar pequenas oportunidades da vida. E essa é gigante, hein? Pelo amor de Deus. Vai lá, aceita logo. Fala sim, 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 sim. Jean apenas acenou com a cabeça. Olhou-a nos olhos. Um homem honesto e decente, prestes a fazer algo que é contra os princípios de uma profissão a que pertenceu durante toda a sua vida adulta. Encontre-se comigo daqui a 10 anos e me diga se eu estava errado. Ele virou-se para ir embora. Ela hesitou, engoliu em seco e chamou. Espere. Sim, eu posso. É tarde demais para fazer uma exigência em troca da libertação dos reféns? Que raios! Ele ergueu a sobrancelha, depois franziu a testa, primeiro surpreso, depois quase irritado. A assaltante do banco estava tentando se decidir. Fogos de artifício, ela disse por fim. Tem uma senhorinha aqui que sempre costumava assistir aos fogos de artifício com o marido. Ele já morreu. Eu a mantive como refém o dia todo. Eu gostaria de dar a ela uma exibição de fogos de artifício. Jean sorriu. E concordou. Não falar não, né? Depois, ele desceu as escadas e mentiu para o filho. Capítulo 66, página 323. A assaltante de banco voltou para o interior do apartamento. Havia sangue no chão, mas o fogo crepitava na lareira. Ro estava sentada no sofá, comendo pizza e fazendo Júlia rir. Roger e a corretora discutiam as medidas da planta do imóvel. Não porque Roger continuasse interessado em comprar um apartamento, mas porque é muito importante que nos dê as informações corretas. Zara e Lenar estavam perto da janela. Zara comia uma fatia de pizza e Lenar se divertia vendo a expressão de nojo em seu rosto. Não parecia que ela gostava dele, de fato não parecia. Mas ela também não parecia detestá-lo. Ele, por sua vez, parecia considerá-la maravilhosa. Ai, meu Deus, esse casal, gente, é o casal mais, assim, improvável de todos os livros que eu já li. Mas vamos lá. Ana Helena estava sozinha, segurando um prato em uma das mãos, mas sua pizza estava intacta e já esfriando. Naturalmente, foi Júlia quem a viu e se levantou do sofá. Ela se aproximou e perguntou: Você está bem, Ana Helena? Ana Helena olhou para Roger. Eles ainda não tinham conversado desde que o coelho saiu do banheiro. Estou, ela mentiu. Júlia segurou seu braço, mais para encorajá-la do que para confortá-la. Não sei exatamente o que você acha que fez de errado, mas o fato de ter contratado Lenar tantas vezes para que Roger se sentisse um vencedor é uma das coisas mais idiotas, bizarras e românticas que eu já ouvi. Ana Helena cutucou a pizza em seu prato, timidamente. Roger deveria ter tido a chance de ser promovido. Eu sempre pensei, no próximo ano será a vez dele. Mas o tempo passa mais rápido do que a gente imagina. Todos esses anos, de uma vez só. Às vezes acho que quando vivemos juntos por muito tempo e temos filhos juntos, a vida é um pouco como subir em árvores. Subindo e descendo, subindo e descendo. A gente tenta dar conta de tudo, ser uma boa pessoa, subindo, subindo, subindo. Mas quase nunca nos vemos durante o caminho. Você não percebe isso quando é jovem. Mas tudo muda quando você tem filhos. Às vezes parece que nunca vemos a pessoa com quem nos casamos. Vocês são pais e companheiros de equipe em primeiro lugar. E ser casado reduz a lista de prioridades. Mas bem, vocês continuam subindo na árvore e se veem durante o caminho. Sempre achei que era assim a vida, do jeito que tem que ser. Cara, as analogias desse autor são tão poéticas, são tão lindas. Vamos lá. Nós só tínhamos que superar tudo, eu pensava. E dizia a mim mesma que o importante era continuarmos subindo na mesma árvore, porque assim eu achava que mais cedo ou mais tarde, isso soa tão pretensioso, mas eu achava que mais cedo ou mais tarde acabaríamos no mesmo galho. E então poderíamos ficar sentados nele, de mãos dadas e olhando a paisagem. Era isso que eu acho que faríamos quando envelhecêssemos. Mas o tempo passou mais rápido do que eu imaginei. E nunca chegava a vez do Roger. Júlia ainda estava segurando seu braço, menos para encorajá-la do que confortá-la. Minha mãe diz que eu nunca deveria me lamentar por ser o que sou. Nunca peça desculpas por ser boa em alguma coisa.
Ana Helena deu uma mordida hesitante na pizza e disse com a boca cheia: sabe a mãe? Elas ficaram em silêncio. E então um grande estrondo se fez ouvir. Uma vez, duas vezes. Poucos segundos depois, vieram os assobios e as explosões, tantos e tão próximos que não se conseguia contá-los. Lenar estava parado perto da janela. Então foi ele quem exclamou: vejam, fogos de artifícios! Jim enviaram um jovem policial da delegacia para comprá-los. Ele estava assaltando os da ponte. Lenar, Zara, Júlia, Rô, Ana Helena, Roger e a corretora de imóveis foram para a varanda. Aliás, qual é o nome dessa corretora de imóveis, gente? Eles ficaram lá olhando com espanto. Não eram rojões ridículos, eram fogos de artifícios reais, multicoloridos, com efeitos visuais de chuva, um espetáculo. Porque, por sorte, Jim gostava de fogos de artifício também. A assaltante de banco, Stelle, os observavam da janela da cozinha, de braços dados. Knut teria gostado disso, Stelle comentou. Espero que você esteja gostando também, a assaltante conseguiu dizer. Muito, minha querida, muito mesmo. Obrigada. Sinto muito por tudo que fiz a vocês, a assaltante disse com expressão chorosa. Stelle apertou os... ela simplesmente conseguiu criar uma amizade linda no grupo mais... que a gente nunca imaginaria, né? Que poderiam um dia se tornar amigos. E mudar as próprias relações entre eles, né? Entre os casais. A assaltante disse com a expressão chorosa. Stelle apertou os lábios em sinal de lamento. Talvez possamos explicar tudo à polícia, dizer a eles que foi tudo um mal entendido. Não, acho que não. Talvez você pudesse fugir de alguma forma, esconder-se em algum lugar. Stelle cheirava vinho. Suas pupilas estavam ligeiramente desfocadas. A assaltante do banco estava prestes a responder, mas percebeu que quanto menos Stelle soubesse, melhor. Assim, a velha senhora não teria que mentir para ajudar a assaltante de banco quando fosse interrogado pela polícia. Então ela disse: não, acho que não daria certo. Stelle segurou a mão do assaltante. Não havia muito mais que Stelle pudesse fazer. Os fogos de artifício eram lindos. Knut teria adorado ver. Quando o espetáculo terminou, a assaltante foi para a sala e os outros voltaram da varanda. A assaltante tentou sinalizar discretamente que ela queria falar com a corretora de imóveis, mas infelizmente não foi possível porque a corretora estava ocupada discutindo com Roger o preço que Julie e Rô deveriam pagar pelo apartamento se o comprassem. Está bem, a corretora de imóveis finalmente disparou. Posso reduzir um pouco mais o preço, mas apenas porque tenho que colocar o outro apartamento à venda em 2 semanas e não quero aquele lá competindo com este aqui. Roger, Julie e Rô inclinaram a cabeça tanto que quase se chocaram. Que outro apartamento? Roger perguntou. A corretora de imóveis pigarreou, irritada consigo mesma por ter deixado escapar a informação. O apartamento em frente, do outro lado do elevador. Ainda nem anunciei no meu site, porque se você vende 2 apartamentos ao mesmo tempo, ganha pelo menos 2. Todos os bons corretores de imóveis sabem disso. O outro apartamento parece igual a este, só que com closing um pouco menor. Mas por algum motivo, tem um excelente sinal de celular e isso parece ser ridicularmente importante para as pessoas hoje em dia. O casal de proprietários estão se separando. Eles tiveram uma briga terrível no meu escritório e retiraram todos os móveis do apartamento. A única coisa que restou lá é um espremedor de frutas. E posso entender perfeitamente porque nenhum deles iria querer aquele espremedor, porque tem uma cor horrorosa. A corretora de imóveis ficou tagarelando por um bom tempo, mas ninguém estava ouvindo de verdade. Roger e Júlia se entreolharam. Depois olharam para a assaltante do banco e para a corretora de imóveis. Espere aí, você está dizendo que vai vender o apartamento vizinho também? Aquele do outro lado do elevador? E não tem ninguém morando lá no momento? Júlia perguntou só para ter certeza. A corretora de imóveis parou de falar e assentiu. Júlia olhou para a assaltante de banco e é claro que as duas estavam pensando exatamente a mesma coisa. Uma possível solução para todo aquele imbróglio. Você está com a chave do outro apartamento aí? Júlia perguntou com um sorriso esperançoso, convencida de que aquele seria um final perfeito para tudo. Infelizmente, a corretora de imóveis olhou para a Júlia como se aquela fosse uma pergunta ridícula. Por que estaria? Não vou nem começar a tentar vender longe de 2 semanas e você acha que eu carrego a chave das pessoas por aí só para me divertir? Que tipo de corretora de imóveis você acha que eu sou? Roger suspirou. Júlia suspirou mais profundamente. A assaltante de banco nem estava respirando, apenas caindo de cabeça na desesperança dentro dela.
Eu tive um caso uma vez. Estela disse, Estela tá, ó, tomadinha, mamadinha. Estela disse alegremente do outro lado do apartamento, porque ela havia encontrado outra garrafa de vinho na cozinha. Gente, o caso dela, bonitinho, o que é uma traição para ela, né? Achei muito fofo isso. Agora, trocar ideia sobre livros. Nossa, gente, acho que eu traio demais. Eu tô pensando agora, porque o que tem de gente que eu falo de livros, nossa senhora. A gente já quer tudo um bando, ó, pela versão da Estela, a gente já quer tudo um bando de traíra, viu, gente? Pode contar aí pro seu marido, pro sua esposa, seja lá quem for, que o negócio aqui, a gente não é de confiança. Agora não, Estela. Júlia disse, mas a velha senhora insistiu. Ela estava um pouco embriagada, não se pode negar, porque o closet já havia fornecido uma quantidade substancial de vinho para uma senhora idosa. Eu tive um caso uma vez. Ela repetiu com os olhos fixos no da assaltante do banco. E a assaltante de banco, de repente, ficou nervosa com os possíveis detalhes que poderiam escapar de uma história que começava assim. Estelle balançou a garrafa de vinho e continuou. Ele adorava livros, e eu também, mas meu marido não. Knut gostava de música. Suponho que música seja uma maravilha, mas não é a mesma coisa, não é? Não, não é, Estelle. Concordo com você. A assaltante de banco balançou a cabeça, educadamente. Não, eu gosto de livros também. Foi que eu pensei a olhar para você, como se você entendesse que as pessoas também precisam de contos de fadas, não apenas de romances. Eu gostei de você desde o momento em que entrou aqui, sabe? Você tumultuou um pouco as coisas, com a pistola e tudo mais, mas quem nunca trocou os pés pelas mãos uma vez ou outra? Todas as pessoas interessantes fizeram alguma besteira pelo menos uma vez na vida. Por exemplo, eu tive um caso às escondidas de Knut com um homem que adorava livros, assim como eu. Sempre que eu leio alguma coisa, penso nos dois, porque ele me deu uma chave e eu nunca disse a Knut que eu aguardei. Por favor, Estelle, estamos tentando. Chave que ela guardou! Calma, gente. Calma. Vocês estão seguindo o meu raciocínio? A gente tá junto, a gente tá na mesma página? Calma. Por favor, Estela, estamos tentando, Júlia disse, mas Estela ignorou. Ela correu uma das mãos. É o apartamento da nossa menina mesmo, gente. Peraí, mas ela tá vendendo? Calma. Ela correu uma das mãos pela estante. Em uma das últimas vezes que ela encontrou seu vizinho no elevador, ele lhe deu um livro muito grosso, escrito por um homem. Ele havia sublinhado uma frase, depois de centenas de páginas. Estamos dormindo até o dia que nos apaixonamos. Estelle deu a ele um livro em troca, escrito por uma mulher. Então não era necessário centenas de páginas para dizer. Escrito por uma mulher, então não era necessário. Eita, que eu adoro esse livro. Escrito por um homem, hein, gente? Então deu a ele um livro em troca, escrito por uma mulher. Então não era necessário centenas de páginas para dizer as coisas. Quase no início, Estelle já havia sublinhado: amar é querer que você exista. Seus dedos traçaram as lombadas dos livros na estante como se ela estivesse sonhando, não como se estivesse olhando. Um livro caiu no meio de uma prateleira, não como se tivesse feito de propósito, mas apenas porque as unhas dela tocaram sua lombada. Ele caiu no chão e as folhas se abriram. A chave quicou entre uma página e outra e depois escorregou para o chão com um tilintar. O peito de Estela subia e descia em busca de ar e sua voz pode ter saído arrastada, mas seus olhos brilhavam como cristal quando ela disse: quando Knut adoeceu, nós entregamos o apartamento para nossa filha. Achei que ela gostaria de se mudar para cá com os filhos, mas obviamente foi uma ideia boba. Eles não queriam morar aqui. Então esse apartamento... Tá, então eles moram em outro? Vanusa, presta atenção, vai ler, cala a boca. Tá bom, calei. Escutei vocês, calei. Tinham suas próprias vidas em um lugar só deles. Desde então, só tenho eu estado aqui. E bem, vocês podem ver, é grande demais para mim. Este não é um apartamento adequado para uma pessoa solteira. Então, no fim das contas, minha filha disse que devíamos vendê-lo e comprar algo menor para mim. Algo mais fácil de cuidar, disse ela. Então, liguei para várias imobiliárias e, obviamente, todas disseram que não era comum agendar uma visita de imóvel tão perto do ano novo. Mas eu queria. Bem, achei que seria bom ter um pouco de companhia nessa época do ano. Saí antes que a corretora de imóveis chegasse. Depois voltei quando a visita começou e fingi ser uma candidata à compra, porque eu não queria vender o apartamento sem saber quem eu compraria. Isso não é apenas um apartamento, é o meu lar. Caraca! Beth, foi você que falou, não foi? Tô chocada. Beth, você terminou de ler o livro da gente? Não é possível. Isso apenas não é um apartamento, é o meu lar. Não quero entregar a alguém que está apenas de passagem para ganhar dinheiro com isso. Eu quero alguém que vai amar viver aqui, como eu amei. Talvez seja difícil para um jovem entender.
o que não era verdade. Não havia uma única pessoa no apartamento que não entendesse perfeitamente. Mas a corretora de imóveis pigarreou. Então, quando a sua filha me contratou, não foi a primeira pessoa para quem ela ligou? A preocupação da mulher. Ah, não. Ela ligou para todos os outros corretores de imóveis antes de se sentir obrigada a ligar para você. Mas olha como tudo acabou. Estelle sorriu. A corretora de imóveis limpou a poeira do seu casaco e do seu ego. Então, esta é a chave do assaltante do banco começou a dizer, olhando para a chave, mas ainda sem conseguir acreditar. Estelle assentiu. Meu caso. Ele morava no apartamento vizinho, do outro lado do elevador. Foi onde ele morreu. Eu estava em frente à estante de livros quando o apartamento foi colocado à venda. E me perguntei o que teria acontecido se eu tivesse conhecido antes de Knut. Você pode se permitir fazer isso quando envelhece. Dá asas à imaginação. Um jovem casal comprou o apartamento. Eles nunca trocaram a fechadura. Júlia pigarreou, bastante surpresa. Desculpe, Estelle, mas como você sabe disso? Estelle deu um sorrisinho envergonhado. De vez em quando, eu nunca abri a porta de verdade, é claro, não sou criminosa, mas às vezes eu verifico se a chave ainda serve, e serve. Não me surpreende que eles estejam se separando, aquele jovem de casal. De fato, não me surpreende, porque eu costumava ouvi-los discutindo quando eu estava fumando no closet. As paredes são bastante finas lá. Dá para ouvir todo tipo de coisa. Algumas chocariam até mesmo o pessoal de Estocolmo. Posso garantir. A assaltante do banco colocou os livros de volta na estante. Apertou a chave com força. Depois virou-se para os outros. Gente, imagina se essa assaltante mora com a Estelle e com as filhas. A Estelle vira avó dessas criancinhas. A Estelle sozinha. E ela aluga o apartamento. Oh, isso tem muitos finais muito legais que podem ter nesse livro, gente. Assim, tipo, muitos legais. Muito legal. Muitos finais muito legais. Tô adorando. Depois virou-se para os outros e sussurrou. Não sei o que dizer. Não diga nada. Vai e se esconda no outro apartamento até que tudo isso acabe. Depois, você pode ir para sua casa, pode ir para casa ficar com suas filhas, Estelle falou. A chave dançava na palma da mão do assaltante do banco quando ela abriu o punho. Ela não conseguia segurá-la. Eu não tenho uma casa para onde voltar. Eu não posso pagar o aluguel. E eu não posso pedir a nenhum de vocês que mintam por minha causa quando falarem com a polícia. Eles vão perguntar quem eu sou e se vocês sabem onde eu estou me escondendo, eu não quero que mintam por mim. É claro que vamos mentir por você, Rô exclamou. Não se preocupe conosco, Júlia persuadiu-a. Na verdade, não precisamos mentir nenhum de nós, Roger disse. Só precisamos nos fazer de bobos. Por isso que ele ficou, lembra também? Minha mulher? O que você sabe da minha mulher? Caraca, que legal, eu não tinha pensado nisso. Sim, bem, então não tem problema, não é? Porque isso jamais será um desafio para qualquer um de vocês. Zara declarou pela primeira vez, não era realmente um insulto, apenas parecia. Gente, eu tô pensando com o comentário da Beth no YouTube, gente. Beth, você leu esse mal, não é possível. Tô chocada. Ana Helena acenou com a cabeça pensativamente para a assaltante do banco. Roger está certo. Só temos que nos fazer de bobos. Podemos dizer que você nunca tirou a máscara, então não podemos dar uma descrição. A assaltante tentou protestar. Eles não lhe deram uma chance. Então houve uma batida da porta e Roger foi até o hall. Espiou pelo olho mágico e viu Jim parado do lado de fora. Foi quando Roger percebeu qual era o verdadeiro problema. Droga, aquele policial está na escada. Como você vai passar por ele e entrar no outro apartamento sem que ele veja? Não pensamos nisso, ele exclamou. Talvez possamos distraí-lo, Júlia sugeriu. Eu poderia esguichar suco de lima nos olhos dele. Rô com lima é um caso de amor, gente. Rô acrescentou. Talvez pudéssemos apenas tentar um diálogo com ele, Estelle disse esperançosa. A menos que a gente saia todo mundo junto correndo para que ele fique confuso, Ana Helena disse pensando alto. Nus, as pessoas sempre ficam mais confusas quando você está nu, Lenaros informou na qualidade de especialista. Só tomar água, só um pouquinho. Nossa, quase uma hora, até esqueci de tomar água. Tá tão boa essa leitura que eu esqueci até disso. Nu, as pessoas sempre ficam mais confusas quando você está nu, Lenaus informou na qualidade de especialista. Jade estava parado ao lado dele e ele provavelmente esperava que ela dissesse que ele era um idiota. Mas em vez disso ela disse, talvez pudesse suborná-lo, policial. A maioria dos homens podem ser comprada. Lenar, é claro, percebeu que ela poderia ter dito a maioria das pessoas. Ela não precisava dizer a maioria dos homens. Mas ele não pôde deixar de pensar que era um gesto simpático da parte dela para tentar fazer parte do grupo.
A assaltante do banco ficou na frente deles por um bom tempo com a chave na mão, com vontade de contar a eles sobre Jean, mas em vez disso, ela falou com ponderação. Não. Se eu disser a vocês como eu vou fugir, vocês terão que mentir quando a polícia os interrogar. Mas se vocês simplesmente saírem daqui e descerem, poderão dizer a verdade, que quando a porta fechou atrás de vocês, eu ainda estava aqui. Vocês não sabem o que aconteceu comigo depois disso. Eles pareciam todos querer protestar. Todos exceto Zara. Mas acabaram concordando. Até mesmo Zara. Stella embrulhou o resto da pizza com filme plástico e colocou na geladeira. Ela escreveu seu número de telefone em um pedaço de papel, colocou na bolsa da assaltante e sussurrou. Envie-me uma mensagem quando estiver em segurança, caso contrário vou me preocupar. A assaltante prometeu. Então, todos os reféns saíram do apartamento. Roger foi o último e fechou cuidadosamente a porta atrás de si até ouvir o clink do trinco. Jean os instruiu a descer as escadas, onde Jack esperava para acompanhá-los até a viatura da polícia que os levariam à delegacia para serem interrogados. Jean ficou sozinho na escada por um bom tempo e esperou até Jack subir. O assaltante do banco ainda está dentro? Tem certeza, pai? Jack perguntou. Positivo, Jean respondeu. Ótimo, o negociador vai ligar para ele daqui a pouco e tentar fazer com que saia voluntariamente. Caso contrário, teremos que arrombar a porta. Jean fez que sim. Jack olhou em volta. Então se agachou perto do elevador e pegou um pedaço de papel. O que é isso? Parece um desenho, Jean disse. Jack colocou o papel no bolso, consultou o relógio. O negociador fez a ligação. Estava enfiado dentro de uma das caixas de pizza, o telefone especial. Foi Rô quem o encontrou. Ela estava com muita fome, então só achou estranho encontrar um telefone em uma caixa de pizza. Deixou-o de lado e decidiu comer antes de se preocupar em pensar a respeito. E quando terminou de comer, ela havia se esquecido do assunto. Havia tanta coisa acontecendo, fogos de artifício e tudo mais, e talvez você tivesse que conhecer Rô para entender o quão distraída ela podia ser. Mas talvez seja o suficiente saber que depois de terminar sua própria pizza, ela abriu todas as outras caixas e comeu as crostas que os outros haviam deixado. Nesse momento, Roger virou-se para ela e disse que ela não precisava se preocupar. Ele tinha certeza agora de que ela seria uma boa mãe, porque uma boa mãe e um bom pai comem as crostas da pizza que as outras pessoas deixam nas caixas. Ouvir isso significou tanto para Rô que ela começou a chorar. Assim, o telefone ficou largado ali, na mesinha de 3 pernas ao lado do sofá, instável como uma aranha em um cubo de gelo. Quando todos os reféns foram embora, o assaltante do banco largou a pistola ao lado do telefone, depois de limpá-lo cuidadosamente, é claro, porque Roger tinha visto um documentário sobre como a polícia encontra impressões digitais nas cenas dos crimes. Ela também jogou sua máscara de esqui no fogo, porque Roger disse que os policiais poderiam conseguir o DNA dela e todo outro tipo de informações. Depois, a assaltante saiu pela porta. Jean estava sozinho no patamar. Eles se entreolharam rapidamente, ela agradecida, ele estressado. Ela mostrou-lhe a chave. Ele expirou, aliviado. Depressa, ele disse. Só quero dizer que eu não disse a ninguém que você está fazendo isso por mim. Não queria que ninguém mentisse por mim quando fosse interrogado, ela disse. Ótimo, ele assentiu. Ela tentou em vão piscar para afastar a umidade em seus olhos, porque é claro que ela sabia que estava realmente pedindo a alguém que mentisse por ela, mais do que ele jamais mentiu por alguém. Mas Jean não deixou que ela se desculpasse, apenas a empurrou pela porta do elevador e sussurrou, boa sorte. Ela entrou no apartamento vizinho e trancou a porta atrás de si. Jean ficou sozinho na escada por 1 minuto, o que lhe deu tempo para pensar em sua esposa e torcer para que ela estivesse orgulhosa dele, ou pelo menos não com raiva de verdade. Com todos os reféns em segurança, a caminho da delegacia, Jack subiu correndo as escadas. Em seguida, o negociador fez a ligação e a pistola caiu no chão. Ah, por isso que a pistola atirou sem querer, porque estava... Nossa! Capítulo 67, página 334. Na delegacia de polícia, Jean contou a Jack a verdade. Toda a verdade. Seu filho gostaria de ter sentido raiva. Gostaria de ter tempo para isso. Mas como é um bom filho, ele tenta bolar um plano. Depois de deixar as testemunhas saírem pela porta dos fundos da delegacia, ele segue para a entrada principal, na frente. Você não precisa fazer isso, filho. Eu posso ir, Jim propõe desconsolado. Ele evita dizer, desculpa, eu menti para você. Mas no fundo, você sabe que eu fiz a coisa certa. Jack nega com firmeza. Não, pai, fica aqui. Ele evita dizer, você já causou problemas suficientes. Em seguida, ele caminha até a escada,
da frente do prédio e diz aos repórteres que lá aguardam tudo o que eles precisam saber. Que o próprio Jack foi responsável por toda a operação policial e que eles perderam o rastro do criminoso, que ninguém sabe onde ele está agora. Alguns jornalistas começam a gritar perguntas acusatórias sobre a incompetência da polícia. Outros apenas sorriem enquanto fazem anotações prontos para massacrar Jack em artigos e postagens em blogs dali a algumas horas. A vergonha e o fracasso são apenas de Jack. Ele os carrega sozinho, para que ninguém mais seja culpado. Dentro da delegacia, seu pai está sentado, cobrindo o rosto com as mãos. Os detetives de Estocolmo chegam cedo na manhã seguinte, véspera do ano novo. Eles leem todas as declarações de testemunhas, conversam com Jack e Jean e checam todas as provas. E depois disso, os detetives de Estocolmo resmungam com um tom de voz mais presunçoso do que os anúncios de detergente de louça, que eles realmente não têm recursos para fazer mais do que isso. Ninguém saiu ferido da drama dos reféns, nada foi roubado na tentativa do assalto, então não há de fato nenhuma vítima naquele caso. Os detetives de Estocolmo precisam concentrar seus recursos onde são realmente necessários. Além disso, é véspera de ano novo e quem realmente quer comemorar em uma cidade tão pequena como aquela? Eles estarão com pressa de chegar em casa e Jack e Jean vão vê-los ir embora. Os jornalistas já terão desaparecido a essa altura, a caminho da próxima grande reportagem. Sempre há uma celebridade que pode estar prestes a divorciar. Você é um bom policial, meu filho, Jean dirá olhando para o chão. Ele vai querer acrescentar, mas uma pessoa melhor ainda. No entanto, não será capaz de dizer isso. Você nem sempre é um policial muito bom, pai, Jack dirá sorrindo para as nuvens. Ele vai querer acrescentar, mas eu aprendi todo o resto com você. No entanto, as palavras não conseguirão sair. Eles irão para casa, ver televisão, beber cerveja juntos. É o bastante. Capítulo 68, página 336. Nos degraus da pequena escadaria dos fundos da delegacia, Estelle abraça cada um deles, exceto Zara, é claro, que a bloqueia com sua bolsa e se afasta no pulo quando Estela tenta. Eu preciso dizer que se é para ser mantida refém, então não há melhor companhia do que a de todos vocês. Estelle sorri para todos eles, até para Zara. Você gostaria de vir tomar um café conosco? Júlia pergunta. Não, eu preciso ir para casa, Estelle sorri. Depois fica séria de repente e se vira para a corretora de imóveis. Eu realmente sinto muito por ter mudado de ideia e não deixar você vender o apartamento afinal. Mas é o meu lar. A corretora de imóveis dá de ombros. Eu acho isso adorável, na verdade. As pessoas sempre pensam que os corretores de imóveis querem apenas vender. Mas há algo, não sei bem como dizer. Lenar complementa com as palavras que ela não consegue encontrar. Há algo de romântico em pensar que nem todos os apartamentos estão à venda. A corretora de imóveis concorda. Estelle respira fundo, feliz. A gente vai ficar tão feliz, juro para vocês, se a assaltante, a mãe fosse com as filhas para esse apartamento. Meu Deus, morar com elas de aluguel, assim, sabe? A Estela respira fundo, feliz. Ela será vizinha de Júlia e Rô, no apartamento em frente. E ela e Júlia poderão trocar livros no elevador. O primeiro que Estelle vai dar é da sua poeta favorita. Ela dobrará o canto de uma página, sublinhará alguma das mais belas palavras que conhece. Nada deve acontecer com você. Não, o que estou dizendo? Tudo deve acontecer com você e deve ser maravilhoso. Que lindo! Nada deve acontecer com você. Não, o que estou dizendo? Tudo deve acontecer com você e tudo deve ser maravilhoso. Em troca, Júlia dará a Estelle um tipo completamente diferente de literatura, um guia de Estocolmo. Rô perderá seu pai. Ela irá visitá-lo todas as semanas. Ele ainda está na terra, mas já pertence ao paraíso. A mãe de Rô encontrará forças para lidar com a perda, porque outro homem mostrará a ela que a vida continua. Júlia dará à luz este homem com sua mão pequena apertando tantos dedos de Rô que as enfermeiras terão que dar analgésico às duas mães, uma antes do nascimento, a outra depois. Rô dormirá ao lado dele, perfeitamente imóvel, em lençóis brancos, sem sentir medo, porque ela teria cruzado montanhas. Que mãe lê isso e não se emociona, né? Mãe, pai, alguém que ama muito, né? Porque ela teria cruzado montanhas por causa dele, teria feito qualquer coisa. Assaltaria bancos se necessário. Elas serão boas mães, Rô e Júlia. Boas o bastante, pelo menos. Júlia ainda esconderá doces e Rô terá permissão para ficar com seus pássaros. O macaco e a rã vão adorá-los. Oh,
Que legal, que são as filhas. Júlia ainda esconderá doces e Rô terá permissão para ficar com seus pássaros. O macaco e a rã vão adorá-los, vão visitá-los todos os dias. E mesmo quando Júlia lhes oferecer muito dinheiro, as meninas não deixarão a gaiola aberta. Júlia e Rô vão brigar, vão se reconciliar e tudo que você precisa fazer é assegurar-se de que você é melhor quando se reconcilia do que quando briga. Então elas gritarão alto e rirão mais alto ainda, quando fizerem as pazes. As paredes vão tremer. Estelle vai se sentir encabulada em seu closet. O amor delas continuará sendo uma floricultura. Do lado de fora da delegacia, Zara desce rapidamente os degraus para a rua, com medo de que outra pessoa tente abraçá-la. Lená corre atrás dela. Você gostaria de rachar um táxi? Rachar, aquela mulher que paga para viver em camarote. Ele pergunta como se aquilo não fosse a própria definição de anarquia. Zara parece que nunca fez isso, dividir um táxi na vida, ou qualquer outra coisa por muito tempo. Mas após uma longa pausa, ela murmura. Se fizermos isso, você pode sentar na frente. E não vamos pegar um carro cheio daquelas porcarias penduradas no espelho retrovisor. Aquilo é um beco sem saída evolutivo. Ana Lena ainda está sentada nos degraus. Roger está sentado ao lado dela, com esforço, perto o suficiente para que eles quase se toquem. Ana Lena estende os dedos em direção aos dele. Ela quer pedir perdão. Ele também. É uma palavra mais difícil do que se imagina quando estamos subindo em árvores há tanto tempo. Ela olha para o céu agora, escuro. Dezembro é implacável. Mas ela sabe que a IKEA ainda estará aberta. Uma luz lá fora em algum lugar. Nós poderíamos ir lá dar uma olhadinha naquela bancada que você falou. Ela sussurra. Ela desmorona quando ele faz que não com gesto. Roger não diz nada por um longo tempo. Ele continua hesitante. Achei que talvez pudéssemos fazer outra coisa. Ele murmura. O que quer dizer? Ir ao cinema, talvez, se você quiser. Ainda bem que Ana Lena está sentada, porque do contrário, ela teria que se sentar. Eles vão e veem algo inventado, porque às vezes as pessoas também precisam de histórias. No escuro do cinema, eles se dão as mãos. Para Ana Lena é como voltar para casa. Para Roger, é bom bastante. Estelle volta depressa ao seu apartamento. No caminho, liga para a filha e diz a ela para não se preocupar, seja com o drama dos reféns ou com o fato da mãe morar sozinha naquele apartamento grande. Porque ela não vai mais. Estelle terá que parar de fumar, porque a jovem que vai alugar um quarto... Ai, puta que pariu. Ai, meu Deus. No caminho, Estelle liga para a filha e diz a ela para não se preocupar, seja com o drama dos reféns ou com o fato da sua mãe morar sozinha naquele apartamento grande, porque ela não vai mais. Estelle terá que parar de fumar, porque a jovem que vai alugar um quarto no apartamento não vai deixar que ela fume nem no closet. Para sermos precisos, a jovem, na verdade, aluga o apartamento inteiro da filha de Estela. Então, Estelle aluga um quarto dela pelo mesmo valor, 6.500. Na porta da geladeira está pendurado um desenho amassado de um macaco, um rã e um alce. Estelle o roubou da sala de interrogatório. Ai, meu Deus, vou me debulhar agora em lágrimas. Estelle roubou da sala de interrogatório quando Jim estava pegando o café. Todas as manhãs, a cada 2 semanas, o macaco e a rã tomarão café da manhã com sua mãe na cozinha de Estelle. Por muitos anos, na última noite do ano, elas assistirão juntas aos fogos de artifício pela janela. Até que uma noite será a última noite de Estela sem Knut e a última noite de todos os outros com Estelle. Em seu funeral, Rô vai sugerir uma inscrição para sua lápide. Aqui jaz Estelle, apreciadora de um bom vinho. Júlia vai chutar Rô na canela, mas não com força. O filho delas vai segurá-los pela mão enquanto se afastam. Júlia guardará os livros da velha senhora pelo resto da vida. As garrafas de vinho também. Quando o macaco e a rã ficarem adolescentes, elas fumarão escondidas no closet. Em algum lugar, em alguma espécie de paraíso, Estelle estará ouvindo música com um homem e conversando sobre literatura com outro. Ela mereceu isso. Ah, sim.
no depósito do porão de um bloco de apartamentos, não muito longe dali, onde uma mãe de 2 meninas que se tornou assaltante de banco uma vez dormiu sozinha assustada, ainda há uma caixa de cobertores no dia seguinte ao drama do Reféns. Em algum outro lugar, um banco não é assaltado um dia depois do ano novo porque a pessoa que escondeu sua pistola sobre os cobertores vira todo o depósito de cabeça para baixo, gritando e xingando porque a arma sumiu. Porque que tipo de miserável insensível roubaria a pistola de uma pessoa? Idiotas. Capítulo 69. Gente, esse episódio, olha que lindo, meu Deus, vamos lá. Que eu não imaginava tão lindo assim. E olha que a expectativa estava alta aqui. O peitoril da janela do consultório está coberto de neve. A psicóloga está falando com o pai ao telefone. Nádia, querida, meu passarinho, diz ele na linguagem de sua terra natal, porque lá pássaro é uma palavra mais bonita. Eu também te amo, pai, diz Nádia pacientemente. Ele nunca teve o hábito de falar assim com ela, mas à medida que a idade avança, até programadores de computadores tornam-se poetas. Nádia garante repetidas vezes que dirigirá com cuidado quando for visitá-lo no dia seguinte. Mas ele prefere buscá-la. Pais são pais e filhas são filhas. E nem mesmo psicólogos conseguem chegar a um acordo quanto a isso. Nádia desliga. Houve uma batida à porta, como se alguém que não quer tocar na porta bate nela com a ponta de um guarda-chuva. Zara está ali fora, segurando uma carta na mão. Olá, desculpe, pensei que... Temos uma consulta marcada para agora? Nádia pergunta, folheando primeiro sua agenda, depois olhando o celular para ver que horas são. Não, eu só... Nádia responde calmamente. Um leve tremor dos raios de metal do guarda-chuva a denuncia. Nádia percebe. Entre, ela diz ansiosa. A pele sob os olhos de Zara está cheia de pequenas rachaduras, cedendo por tudo que teve que conter, finalmente à beira de romper. Ela olha para o quadro da mulher na ponte por alguns minutos, antes de perguntar a Nádia. Você gosta do seu trabalho? Sim, Nádia assente inquieta. Você é feliz? Nádia quer estender a mão e tocá-la, mas se abstém. Sim, sou feliz, Zara. Não o tempo todo, mas aprendi que não precisamos ser felizes o tempo todo, mas sou feliz o bastante. É isso que você veio perguntar? Zara olha para além dela. Uma vez, você me perguntou porque eu gosto do meu trabalho, e eu disse que era porque eu era boa no que eu fazia. Mas, inesperadamente, eu me encontrei com algum tempo para pensar nos últimos dias e acho que gostei do meu trabalho porque acreditei nele. O que quer dizer? A psicóloga pergunta com um tom de voz profissional, apesar de, na verdade, ter vontade de dizer, não profissionalmente, que estava muito satisfeita em ver Zara, que tem pensado muito nela e tem se preocupado com o que ela pode fazer. Zara estende a mão, o mais próximo possível da pintura sem realmente tocar na mulher. Eu acredito no lugar dos bancos na sociedade. Eu acredito na ordem. Nunca tive qualquer objeção ao fato dos nossos clientes, a imprensa e os políticos nos odiarem. Esse é o nosso propósito. Os bancos precisam ser o lastro do sistema. Eles o tornam lento, burocrático, difícil de manobrar. Para impedir que o mundo perca a estabilidade. As pessoas precisam de burocracia para dar-lhes tempo para pensar antes de fazerem uma bobagem. Ela fica em silêncio. A psicóloga se senta calmamente em sua cadeira. Perdoe-me por especular, Zara, mas parece que algo mudou em você. Zara a olha diretamente nos olhos, então, pela primeira vez. O mercado imobiliário vai quebrar novamente. Talvez não amanhã, mas vai quebrar de novo. Nós sabemos disso. Mesmo assim, ainda emprestamos dinheiro. Quando as pessoas pedem tudo, dizem que era sua responsabilidade, que essas são as regras do jogo, que é culpa delas serem tão gananciosas. Mas é claro que isso não é verdade. A maioria das pessoas não é gananciosa. A maioria das pessoas quer apenas, como você disse, quando estávamos falando sobre a foto, elas estão procurando apenas algo em que se agarrar, algo em que se agarrar, algo por que lutar. Elas querem um lugar para morar, um lugar para criar seus filhos, viver suas vidas. Aconteceu alguma coisa com você desde o nosso último encontro? A psicóloga pergunta. Zara dá a ela um sorriso aflito. Porque como responder a uma pergunta dessas? Em vez disso, ela responde a pergunta que nunca foi feita. Tudo ficou mais flexível, mais fácil, Nádia. Os bancos não são mais um lastro. 100 anos atrás, praticamente todo mundo que trabalhava em um banco entendia como o banco ganhava dinheiro. Agora, há no máximo 3 pessoas em cada banco que realmente entendem de onde tudo vem. E você está questionando seu lugar lá agora porque acha que não entende mais? A psicóloga pergunta, conjectura. O queixo de Zara se move tristemente de um lado para o outro. Não, eu pedi demissão.
porque percebi que eu era uma dessas 3 pessoas. O que você vai fazer a partir de agora? Eu não sei. A psicóloga finalmente tinha algo importante a dizer, algo que ela não aprendeu na faculdade, mas sabe que todo mundo precisa ouvir de vez em quando. Não saber é um bom lugar para começar. Zara não diz mais nada. Ela massageia as mãos contra as janelas. Conta as janelas. A mesa é estreita. As 2 mulheres provavelmente não se sentiriam confortáveis sentadas tão perto uma da outra se ela não estivesse ali entre elas. Às vezes, não precisamos de distância, apenas de barreiras. Caraca, nunca pensei desse jeito. Os movimentos, não precisamos de distância, apenas de barreiras. Os movimentos de Zara são reticentes, os de Nádia, cautelosos. Só depois de muito tempo é que a psicóloga se arrisca a falar novamente. Você se lembra de ter me perguntado em uma das nossas primeiras consultas se eu poderia explicar o que eram ataques de pânico? Acho que nunca lhe dei uma boa resposta. Você tem uma melhor agora? Zara pergunta. A psicóloga faz um sinal negativo. Zara não consegue evitar um sorriso. Então Nádia diz em suas próprias palavras, e não por que aprendeu no curso de psicologia ou com qualquer outra pessoa. Mas sabe de uma coisa, Zara? Aprendi que falar sobre o pânico ajuda. Infelizmente, acho que a maioria das pessoas ainda consegue arrancar mais solidariedade dos seus colegas e chefes no trabalho quando chegam de manhã no escritório, parecendo acabadas e dizem estou de ressaca, do que se dissessem estou em uma crise de ansiedade. Mas acho que todos os dias passamos por pessoas na rua que sentem o mesmo que você e eu. Muitas delas simplesmente não sabem o que é. Homens e mulheres vivendo meses com dificuldade para respirar, indo ao médico após o outro porque pensam que tem algo de errado com seus pulmões. Tudo porque é muito difícil admitir que foi outra coisa que se rompeu. Que uma dor em nossa alma, que é uma dor em nossa alma, pesos de chumbo invisíveis em nosso sangue, uma pressão indescritível no peito. Nossos cérebros estão mentindo para nós, dizendo que vamos morrer. Mas não há problema nenhum em nossos pulmões, Zara. Nós não vamos morrer, você e eu. As palavras flutuam entre elas, dançando invisivelmente em suas retinas antes que o silêncio as domine. Nós não vamos morrer, nós não vamos morrer, nós não vamos morrer, você e eu. Ainda. Zara Povinho observa e a psicóloga começa a rir. Sabe de uma coisa, Zara? Talvez você pudesse conseguir um novo emprego escrevendo aforismos para biscoitos da sorte. Ela sorri. O único texto que um comedor de bolo precisa encontrar seria é por isso que você está gordo, Zara responde. Então ela ri também, mas a ponta trêmula do seu nariz a denuncia. Seu olhar dispara primeiro na direção da janela, depois volta para as mãos da Nádia, em seguida seu pescoço, seu queixo, nunca para os olhos da Nádia, mas quase. O silêncio que se segue é o mais longo que elas compartilharam. Zara fecha os olhos, pressiona os lábios e a pele sobre seus olhos por fim cede. Seu terror se transforma em gotas frágeis que caem na beira da mesa. Muito lentamente, ela deixa o envelope escorregar da sua mão. A psicóloga o pega com hesitação. Zara quer dizer baixinho que foi por causa daquela carta que ela foi parar no consultório naquela primeira vez, quando exatamente 10 anos se passaram desde que o homem pulou. Que ela precisa de alguém que lê em voz alta o que ele escreveu para ela. Então, quando seu peito se incendiar, que a impeça de pular. Ela quer contar tudo, sobre a ponte e sobre Nádia. E como Zara viu quando o garoto veio correndo e a salvou. E como ela passou todos os dias desde então pensando na diferença entre as pessoas. Mas tudo que consegue dizer, Nádia, você, eu... Nádia sente vontade de acolher a mulher mais velha do outro lado da mesa, abraçá-la, mas não ousa. Em vez disso, enquanto Zara mantém os olhos fechados, a psicóloga desliza suavemente o dedo mínimo por baixo do verso do envelope e o abre. Ela puxa uma carta manuscrita há 10 anos. 4 palavras. Capítulo 70, página 346. A ponte está coberta de gelo, cintilando sobre as últimas estrelas aguerridas enquanto o amanhecer se ergue no horizonte. A cidade respira profundamente em torno dela, ainda adormecida, envolta por cobertores, sonhos e os pezinhos daqueles corações sem os quais os nossos não podem bater. Zara está parada junto ao corrimão. Ela se inclina para frente, olha para a beirada. Por um único momento solitário, quase parece que ela vai pular.
Mas se alguém a tivesse visto, se soubesse de toda a sua história e de tudo que havia acontecido nos últimos dias, bem, então é claro que ficaria evidente que ela não faria isso. Ninguém passa por tudo aquilo só por terminar uma história dessa maneira. Zara não é do tipo que pula. E depois? Então ela solta. A queda é mais longa do que ela imagina, mesmo se estivéssemos apenas parados lá. Leva mais tempo do que se pensa para atingir a superfície. Um som surdo de raspagem, o vento agarrando o papel. A carta esvoaça e perde a forma até ser arrastado pela água. As pontas dos dedos que seguraram aquele envelope 10.000 vezes desde que a pegaram pela primeira vez no tapete da porta, desistem de sua luta e deixam a carta navegar rumo à sua própria eternidade. O homem que a enviou, há 10 anos, escreveu tudo o que ele achava que ela precisava saber. Foi a última coisa que ele disse a alguém. Apenas 4 palavras, não mais do que isso. As 4 maiores pequenas palavras que uma pessoa, qualquer pessoa, pode dizer a outra. Não foi culpa sua. Que doido, né? A gente demora tanto, gente. É uma lição isso daqui. Às vezes a gente demora tanto pra ver. E olha isso. Eu vi uma coisa falando sobre ciúmes, muito interessante, que nada é pior do que a imaginação. Nada. Se imaginar uma pessoa com outra, não pode imaginar acontecendo, mas o ciúme é uma coisa que faz, a imaginação faz criar coisas. Seja ciúmes, seja disso, eu falei ciúmes porque eu uso o exemplo dos ciúmes, né? Mas que a realidade, a frase é essa, a realidade nunca é tão ruim quanto a imaginação. É esse o termo. A realidade nunca é tão ruim quanto a imaginação. Caraca, gente. Quando a carta atinge a água, Zara já está se afastando em direção ao outro lado da ponte. Há um carro estacionado lá, esperando por ela. Lenário está sentado dentro dele. Seus olhos se encontram quando ela abre a porta. Ele deixa que ela coloque a música no máximo, como ela quer. Ela planeja fazer o máximo para ficar farta dele. Capítulo 71, página 348. Dizem que a personalidade de uma pessoa é a soma das suas experiências. Mas não é verdade. Pelo menos não inteiramente, porque se nosso passado fosse tudo que nos define, nunca seríamos capazes de nos suportar. Precisamos nos permitir reconhecer que somos mais do que os erros que cometemos ontem, que somos também nossas próximas escolhas, todos os nossos amanhãs. A menina sempre achou que o mais estranho de tudo era que ela jamais poderia ficar com raiva da mãe. O vidro que a cercava essa sensação era impossível de quebrar. Após o funeral, ela fez a limpeza, retirando garrafas vazias de gin de todos os esconderijos que nunca teve coragem de contar à mãe que conhecia. Talvez essa seja a última tábua de salvação a que pais viciados se agarram. A ideia de que seus filhos talvez não saibam. Como se o caos pudesse estar escondido. Ele tampouco poderia ser enterrado, pensou a filha, apenas é herdado. Uma vez sua mãe cochichou em seu ouvido. A personalidade é apenas a soma das nossas experiências. Não deixe que ninguém lhe dizer-lhe o contrário. Então não se preocupe, minha princesinha. Você não ficará com o coração despedaçado porque veio de um lar desfeito. Você não vai crescer para ser romântica porque crianças de lares desfeitos não acreditam no amor eterno. Ela adormeceu no ombro da filha no sofá e sua filha a cobriu com cobertor, limpou o gin derramado no chão. Você está enganada, mãe. Ela sussurrou na escuridão e estava certa. Ninguém assalta um banco por causa dos filhos, a menos que seja uma pessoa romântica. Porque a menina cresceu e teve suas próprias meninas. Um macaco, uma rã. Ela tentou ser uma boa mãe, embora não tivesse um manual de instruções. Uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa pessoa. Vivia com medo de falhar a cada segundo de cada dia, embora acreditasse que tudo estava indo bem por um tempo. Relativamente bem, pelo menos. Ela relaxou. Não estava preparada quando a infidelidade e o divórcio atingiram-na com força na nuca. A vida a derrubou. Isso acontece com quase todos nós em algum momento. Talvez com você também. Há algumas semanas, no caminho da escola para casa, o Alce, o macaco e a rã desceram do ônibus como de costume e começaram a atravessar a ponte.
No meio do caminho, as meninas pararam, sua mãe não percebeu a princípio, e quando olhou para trás, elas estavam uns 10 metros atrás dela. O macaco e a rã haviam comprado um cadeado, tinham visto na internet pessoas prendendo cadeados na grade do corrimão de pontes em outras cidades. Se você fizer isso, trancará o amor para sempre e nunca deixarão de amar um ao outro. A mãe delas ficou arrasada, porque achou que as meninas estivessem com medo de que ela parasse de amá-los após o divórcio, que tudo seria diferente agora, que a mãe deixaria de ser delas. Foram 10 minutos de soluços e explicações confusas antes que o macaco e a rã pacientemente assegurassem o rosto da mãe com as mãos e sussurrassem: não estamos com medo de perder você, mãe. Só queremos que você saiba que você nunca vai nos perder. O cadeado estalou quando elas o fixaram no lugar. O macaco jogou a chave por cima do corrimão, ela mergulhou nas águas e as 3 choraram. Para sempre, a mãe sussurrou. Para sempre, repetiram as meninas. Enquanto se afastavam, a filha mais nova admitiu que quando viu essa história dos cadeados na internet pela primeira vez, achou que as pessoas estavam fazendo isso porque temiam que alguém pudesse roubar a ponte. Depois imaginou se elas temiam que alguém fosse roubar o cadeado. Sua irmã mais velha teve que explicar a ela, mas não conseguiu fazê-lo sem que sua irmã se sentisse boba. A mãe delas não conseguia deixar de pensar que ela e o pai das meninas tinham pelo menos acertado em algo, porque elas eram capazes de admitir quando estavam erradas e de perdoar os outros quando erravam. Elas comeram pizza naquela noite, a preferida das meninas. Quando adormeceram em seus colchões no chão do pequeno apartamento que custava 6.500 coroas por mês e cujo aluguel, naquele momento, ela não tinha ideia de como iria pagar no mês seguinte, a mãe sentou-se sozinha na escuridão. Não faltava muito para o Natal, depois seria o Ano Novo. Ela sabia o quanto as meninas estavam ansiosas pelos fogos de artifício. Sofria, só de saber que as filhas ainda confiavam nela, ignorando em quantas coisas a mãe havia falhado. Quando amanheceu, ela arrumou as mochilas e um caderno caiu da mochila da filha mais velha. Ela estava prestes a colocá-lo de volta no lugar quando o caderno se abriu uma página que começava com as palavras: A Princesa com 2 Reinos. A princípio, a mãe ficou aborrecida porque havia passado a vida inteira tentando persuadir as filhas a não quererem ser princesas. Esperava que quisessem ser guerreiras. E como as meninas amavam a mãe, é claro que faziam o que ela queria, ou pelo menos fingiam fazer. Depois faziam exatamente o oposto, porque é dever dos filhos não prestar a menor atenção aos pais. Disseram à filha mais velha para escrever um conto de fadas para a escola. Então ela escreveu A Princesa com 2 Reinos. Era sobre uma princesa que vivia em um grande e lindo castelo. E uma noite a princesa encontrou um buraco no chão, debaixo de sua cama. E dentro do buraco havia um mundo secreto e mágico, cheio de criaturas estranhas e fantásticas, dragões e trolls, e outras coisas que sua filha deve ter inventado. Coisas tão fantásticas que a imaginação e a fuga da realidade subjacentes na história deixaram a mãe arrasada. Porque tudo o que ela pensou foi: o quanto da sua vida real deve ser tão terrível para ser necessário tanto escape. Todas as criaturas eram felizes, viviam em paz e não havia dor em seu pequeno mundo. Mas a princesa da história logo descobriu uma terrível verdade: que o reino mágico que ela havia encontrado, onde todos os novos amigos viviam, ficava localizado entre 2 castelos em 2 reinos diferentes. Um deles governados por um rei, o outro por uma rainha. E eles travavam uma guerra atroz um contra o outro. Engraçado como a criança leva a realidade, né? Eles enviavam seu exército para lutar e disparar armas aterrorizantes, mas os muros de ambos os reinos eram altos e fortes demais para ceder. E no final, a menina percebeu que a guerra não iria destruir nenhum deles. Isso apenas arruinaria e mataria tudo o que havia entre eles. E foi então que ela soube a verdade, que o rei e a rainha eram seus pais. Ela era a princesa deles. E toda a guerra girava em torno dela. Cada um tentava vencer o outro com o único objetivo de reconquistá-la. Quando a mãe leu as últimas palavras da história, suas filhas estavam começando a acordar em seus colchões. E tudo que valia a pena dentro dela se despedaçou. A história terminou com a princesa despedindo-se de todos seus novos amigos e partindo sozinha. Uma noite ela desapareceu na escuridão e nunca mais voltou, porque ela sabia que se desaparecesse, não haveria mais nada para que lutar. Dessa forma, ela seria capaz de salvar os 2 reinos e o reino do meio.
Quando as filhas se levantaram, a mãe tomou o café da manhã com elas, tentando agir como se não tivesse nada de errado. Ela as deixou na escola, depois voltou pelo mesmo caminho, parou na ponte e ficou lá no meio dela, segurando o cadeado com toda a força que pôde. Ela não brigou com o ex-marido por sua antiga casa, não discutiu com sua ex-chefe sobre o seu emprego, não entrou em conflito com o advogado deles, não disparou nenhuma arma, não causou caos, pelo bem das crianças. Fez tudo o que pôde para evitar que os erros dos adultos as afetassem. Isso não explica porque ela tentou assaltar um banco, não é desculpa. Mas talvez você também tenha algum dia tido uma ideia péssima. Talvez você merecesse uma segunda chance. Talvez ninguém esteja sozinho nisso. Na manhã do dia anterior à véspera do ano novo, ela saiu de casa com uma pistola. Naquela mesma noite agora, ela está voltando. Poucas horas depois do drama dos reféns, de que a cidade vai falar por muitos e muitos anos. A mãe pega suas filhas e pergunta: vocês se divertiram na casa do papai? Sim, mãe, e você? A filha mais nova pergunta. A mãe sorri, pensa por um momento, depois dá de ombros. Ah, não aconteceu nada de novo, tudo está como de costume. Mas enquanto elas cruzam a ponte, a mãe coloca a mão suavemente no ombro da sua filha mais velha e sussurra rapidamente em seu ouvido: você é minha princesa e minha guerreira. Você pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Prometa-me que nunca esquecerá disso. Eu sei que nem sempre sou uma ótima mãe, mas o fato do seu pai e eu estarmos nos divorciando não é por vocês. Vocês nunca devem pensar, nem por um momento, que isso é sua. A filha mais velha balança a cabeça, piscando para conter as lágrimas. A mais nova pede que se apressem e elas correm atrás dela. A mãe enxuga o rosto e pergunta se elas gostariam de pizza para jantar. E a mais nova grita: os ursos fazem cocô na floresta ou não? Logo depois de adormecerem naquela noite, na nova casa da mãe, no apartamento de uma senhora gentil e meio maluquinha chamada Estela, a filha mais velha, segura a mão da mãe e sussurra: você é uma boa mãe, mamãe. Não se preocupe tanto. Está tudo bem. E lá elas encontram, finalmente, a paz no reino entre os dois reinos. Todas as criaturas mágicas, maravilhosas e inventadas podem dormir sãs e salvas. Macacos, rãs, alces, velhinhas, todo mundo. Capítulo 72. Acho que é o último capítulo, não. Cara, que livro, meu Deus do céu. Página 353. O novo ano chega. O que, obviamente, nunca significa tanto quanto se espera, a não ser para quem vende calendários. Um dia vira outro, o agora vira ontem, o inverno se espalha pela cidade como um aparador autoconfiante demais. O prédio do outro lado da rua do banco muda de cor, de acordo com a temperatura. Não parece muito com um edifício cinza sobre aquela cobertura temporária branca temporária no lugar onde ninguém escolhe morar, apenas tolera refugiar-se. Daqui a alguns anos, sem dúvida, um dos moradores da cidade apontará para a portaria e dirá a algum visitante presunçoso vindo de uma metrópole: houve uma situação de reféns uma vez aí. O visitante vai espiar o prédio e resmungar: tá, já sei. Por coisas assim, não acontece em uma cidade como esta. Todo mundo sabe disso. Poucos dias depois do ano novo, uma mulher está saindo pela portaria. Ela está rindo. Suas duas filhas estão com ela. E as meninas acabaram de dizer algo que fez todas rirem tanto que seus narizes começam a pingar em meio aos flocos de neve girando. Elas vão até a lixeira e jogam fora uma caixa de pizza. Em seguida, a mulher de repente olha para cima e para no meio do caminho. Uma das suas filhas pede colo, enquanto a outra fica pulando. Está ficando tarde. O céu está escuro, como um dia típico de janeiro, e a neve que cai obscurece a visibilidade. Mas ela vê a viatura de polícia do outro lado da rua. Dentro dela está um policial mais velho e outro mais jovem. Ela olha para eles fixamente. Suas filhas ainda não notaram seu terror. Tudo que ela consegue pensar é não na frente das meninas. Isso leva alguns segundos, mas ela consegue viver duas vidas, as delas. Em seguida, a viatura rola lentamente na sua direção. Passa por ela. Segue em frente, vira à direita e desaparece. Eu entenderia se você quisesse prendê-la. Jim diz baixinho no banco do passageiro, preocupado que seu filho tenha mudado de ideia. Não, eu só queria vê-la. Nós dois temos parte nisso, seu filho diz ao volante. Em quê? Em deixá-la livre.
Eles não falam mais nada sobre a mulher, a que está na frente do prédio, aquela de quem ambos sentem falta. Jim salvou uma assaltante do banco e enganou seu filho. E Jack talvez nunca seja capaz de perdoar-lhe. Mas é possível que os dois continuem juntos, apesar disso. Eles circulam pela cidade por algum tempo até que o pai finalmente diz, sem olhar para o filho: eu soube que você recebeu uma oferta de emprego em Estocolmo. Jack olha para ele surpreso. Como soube disso? Eu não sou burro, sabe? Não o tempo todo, pelo menos. Às vezes apenas pareço idiota. Jack sorri envergonhado. Eu sei, pai. Você devia aceitar o emprego. Jack sinaliza, vira uma esquina. Leva muito tempo para encontrar uma resposta. Aceitar o emprego em Estocolmo? Você sabe quanto custa viver lá? Com ar de tristeza, seu pai tamborila no porta-luvas com sua aliança de casamento. Não fique aqui por minha causa, filho. Não é por isso, Jack mente. Porque ele sabe que se sua mãe estivesse ali, teria dito: quer saber, filho? Há motivos piores para se ficar em algum lugar. Nosso turno acabou, Jim observa. Você gostaria de um café? Jack pergunta. Agora é um pouco tarde, seu pai boceja. Vamos parar e tomar um café, Jack insiste. Por quê? Achei que poderíamos pegar meu carro na delegacia e dar um passeio. Um passeio ontem. Onde? Jack responde num tom propositadamente casual. Ver minha irmã. Com isso, os olhos de Jim perdem o foco em seu filho e viram-se para a estrada. O quê? Agora? Sim. Por que agora? Em breve será o aniversário dela. Em breve será o seu aniversário. Faltam apenas 11 meses para o próximo Natal. Faz alguma diferença? Por quê, droga? Só pensei que ela gostaria de voltar para casa. Jim precisa se concentrar na estrada, na linha branca que corre no meio dela, para manter sua voz sob controle. Isso é no mínimo uma viagem de 24 horas, não é? Jack revira os olhos. Que diabo, pai? Eu disse que íamos parar para tomar um café. Então é isso que eles fazem. Eles viajam a noite toda e todo o dia seguinte. Batem a porta dela. Talvez ela vá para casa com eles. Talvez não. Talvez ela esteja pronta para encontrar um caminho melhor para seguir. Talvez agora. Sabe a diferença entre voar e cair. Talvez não. Esse tipo de coisa é impossível saber, controlar, assim como o amor. Porque talvez seja verdade o que dizem, que até uma certa idade uma criança ama você incontrolável e incondicionalmente, por um motivo simples, porque você é dela. Seus pais, irmãos e irmãs também podem amar você pelo resto da vida, exatamente pelo mesmo motivo. A verdade? Não há verdade alguma. Tudo que conseguimos descobrir sobre os limites do universo é que ele não tem limite algum. E tudo que sabemos sobre Deus é que não sabemos nada. Portanto, a única coisa que uma mãe que era pastora exigia de sua família era simples, que fizessem o melhor. Plantarmos uma macieira hoje, mesmo sabendo que o mundo se desintegrará amanhã. Nós salvamos quem podemos salvar. Capítulo 73, página 357. A primavera chega. No final, ela sempre nos encontra. O vento sopra com força, as árvores farfalham, os pássaros começam os seus alaridos e a natureza repentinamente desaba com um rugido ensurdecedor, onde a neve devorou todos os ecos durante meses. Jack sai do elevador, perplexo e curioso. Ele segura um envelope nas mãos. Certa manhã, ele apareceu no tapete da sua porta, com o selo do correio. Dentro havia um bilhete com o endereço, o andar do prédio e o número da sala anotados. Havia também uma fotografia da ponte e outro envelope menor, fechado, com outro nome escrito nele. Zara viu Jack na delegacia e o reconheceu, apesar dos anos que haviam se passado. E como ela vivia aqueles mesmos momentos continuadamente, desde então, ela entendeu que ele devia estar fazendo o mesmo. Jack encontra a sala certa e bate a porta. Espera aí. 10 anos se passaram desde que um homem pulou, quase ao mesmo tempo desde que uma jovem não pulou. Ela abre a porta sem saber quem ele é, mas o coração dele se transforma em confete no momento em que a vê, porque ele não se esqueceu. Ele não a via desde que ela estava no corrimão da ponte, mas ainda assim a teria reconhecido mesmo na escuridão. Jack gagueja. Olá, está procurando por alguém? Nádia pergunta amigável, mas confusa. Ele sente necessidade de apoiar a mão na batente da porta, e as pontas dos dedos dela roçam nas dele. Eles ainda não sabem como são capazes de afetar um ao outro. Jack entrega a ela um envelope maior, com o nome dele escrito desalinhadamente na frente, e dentro do envelope está a fotografia da ponte,
o endereço do consultório dela. Junto está o envelope menor, para Nádia, escrito na frente. Dentro há um pequeno bilhete, onde Zara havia escrito com uma caligrafia bem mais caprichada, 7 palavras simples. Você se salvou. Ele simplesmente estava lá. Quando Nádia perde o equilíbrio, apenas por um momento, você se salvou, ele simplesmente estava lá. Que coisa linda. Quando Nádia perde o equilíbrio, apenas por um momento, Jack a segura pelo braço. Os olhos dos dois dançam em torno um do outro. Ela se agarra forte e firmemente a essas 7 palavras, mas mal consegue formular uma palavra, quando quer falar. Foi você? Na ponte, quando aquele era você? Ele balança a cabeça em silêncio. Ela se atrapalha com mais palavras. Eu não sei o que fazer. Apenas me dê um momento. Eu preciso me acalmar. Ela vai até sua mesa e afunda na cadeira. Ela passou 10 anos se perguntando quem ele era. E agora não tem ideia do que dizer. Por onde começar? Jack entra cautelosamente no consultório atrás dela, vê na estante a fotografia moldurada. Aquela que Zara sempre endireitava quando entrava lá. É uma foto de Nádia, com um grupo de crianças em um grande acampamento de verão 6 meses antes. Nádia e as crianças estão rindo e brincando, e todas usam camisetas com o nome da instituição de caridade que financiou o acampamento. A instituição coleta dinheiro para trabalhar com crianças como as da foto, que perderam um membro da família por suicídio. Ela as ajuda a saber que não estão sós quando foram deixadas para trás. Não se pode carregar a culpa, a vergonha e o silêncio insuportável sozinho. E não se deve. E é por isso que Nádia vai ao acampamento de verão todos os anos, para ouvir muito, falar um pouco e rir o máximo possível. Ela ainda não sabe, mas a instituição de caridade acaba de receber uma doação em sua conta bancária, de uma mulher com fones de ouvido que pediu demissão do emprego, doou sua fortuna e cruzou uma ponte. As crianças poderão fazer esse acampamento de verão por muitos anos. Jack e Nádia estão sentados um de frente para o outro na mesa estreita. Eles se olham, ele dá um sorriso fraco e depois de um tempo ela faz o mesmo, meio apavorada, meio cheia de alegria. Um dia, daqui a 10 anos, talvez eles contem a alguém como foi a primeira vez. Capítulo 74, página 160. Agora é tipo uma página só. A verdade disso tudo, a verdade é que esta foi uma história que falou de muitas coisas diferentes, mas principalmente de idiotas. Porque estamos fazendo o melhor que podemos. Realmente estamos. Estamos tentando ser adultos, amar uns aos outros, entender como o raio se conecta a cabo USB. Estamos procurando algo com que nos agarrar, algo pelo qual lutar, algo pelo qual ansiar. Estamos fazendo o possível para ensinar nossos filhos a nadar. Temos tudo isso em comum, mas quase todos nós continuamos sendo estranhos. Nunca sabemos o que fazemos uns aos outros, como sua vida é afetada pela minha. Talvez tenhamos passado rápido demais um pelo outro no meio da multidão hoje e nenhum de nós percebeu. E as fibras do seu casaco roçaram no meu por um único momento e depois fomos embora. Eu não sei quem você é, mas quando você chegar em casa esta noite, quando esse dia terminar e a noite nos levar, permita-se respirar profundamente, porque sobrevivemos a mais esse dia. Haverá outro amanhã. Aí ele termina colocando, se você precisar de alguém, CVV, ligue 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Cara, que livro. Tô muito emocionada. Gente ansiosa. Eu tô assim, é engraçado porque eu sabia que esse livro ia ser lindo, óbvio que eu sabia, porque esse autor, ele tem essa capacidade de nos fazer rir e chorar na mesma dose, em doses cavalares. Ele tem uma forma engraçada de escrever e ao mesmo tempo muito tocante. Este livro eu achei que tem umas diferenças, lógico, cada livro tem uma história diferente, mas esse eu achei que teve uma pegada diferente, falando sobre essa coisa do suicídio, né? Principalmente sobre as besteiras que a gente faz. Quem nunca, gente? Quem nunca fez besteira na vida que atire o primeiro livro capa dura na parede? Pedra a gente atira o tempo inteiro. Agora, livro capa dura na parede, ó, atira o primeiro. Quem nunca fez uma besteira na vida? Eu amei esse livro, assim, de verdade, foi pra mim e
eu falo isso com você, eu já falei várias vezes, mas eu tenho que repetir que eu leio muitos livros sozinhas, lógico, porque eu leio muito, eu leio bastante. Então eu leio aqui 1 hora, 1 hora e meia com vocês, e o resto do meu dia, que eu, antes de dormir, de manhã, durante o dia, sempre que eu tenho um tempinho, que eu tenho livro esperando, fila, seja o que for, eu tô lendo um livro. Mas, gente, como é diferente ler com amigos, como é diferente receber o feedback de vocês. É assim, eu não me sinto sozinha. Tem pessoas falando comigo sobre aquele livro que eu estou lendo. E trazendo tanta claridade, às vezes, em pontos que eu não tinha pensado, me fazendo dar risada com comentários, falando, nossa, eu não tinha pensado nisso também, ou estamos pensando igual, é até curioso quando a gente tem o mesmo pensamento, segue a mesma linha. Então, o que eu posso falar, a não ser, de novo, muito, muito obrigada pela companhia de vocês, muito mesmo. Mais um livro maravilhoso que a gente leu juntos. Eu sei que ele começa mais lento, ele começa tem uma outra pegada no início, né? Ele não é um livro que começa assim, já chega chegando, mas se vocês forem a ler o outro livro dele, eu recomendo que leiam, vocês vão ver que, meu, é sempre assim, é muito emocionante. Muito emocionante. Nosso próximo livro será A Perfumista, da Alka Shoshi, eu acho que Shoshi, é Alka Shoshi. Ou Alka Shoshi. Não, Alka Shoshi. Da Alka Shoshi. Vocês têm que ler os outros dois, eu acho que a maioria que está aqui comigo já leu, mas quem não leu ainda, quem estiver só no YouTube, ou quem começou agora a não seguir, tem que voltar, ou compra os outros livros, que é... Peraí que eu vou pegar só um pouquinho, para mostrar. A Pintora de Rena, que é o primeiro, e o Guardião do Segredo de Jaiku. Esses dois livros estão no Spotify, em todos os grupos lá que a gente tem, em todas as plataformas que a gente tem, estão esses dois livros. E A Perfumista é o último, então não adianta vocês pensarem em acompanhar esse livro sem ler os outros dois, tá? Hoje é terça-feira, então a gente começa na segunda-feira, que eu não me lembro agora que dia é segunda-feira, acho que é 13, 14, 15, acho que é 16. Nesses dias agora, entre uma leitura e outra, eu vou subir provavelmente o livro As Boas Mulheres da China, que é um livro maravilhoso, gente, maravilhoso. E aí, que aí vocês têm um livro aí nessa semana, que é um livro que eu, como comentei com vocês, que eu li no Instagram. Aí depois das Boas Mulheres da China, só vai faltar o livro A Trança, que a gente complementa, eu consigo colocar aqui nessas plataformas todos os livros que eu li acho que foram 4 ou 5 livros que eu li no Instagram, tá bom? Então, gente, muito, muito, muito obrigada pela companhia. Eu quero saber também se esse microfone aqui, se esse trem ajudou. Eu tô meio acostumando com esse negócio. Se vocês acharem que a leitura ficou melhor com ele, ou se não teve diferença nenhuma, me avisem, porque se não teve diferença nenhuma, eu vou ficar sem isso. Mas se melhorou, aí eu uso. Tá bom? Beijo. Gente, muito, muito, muito obrigada pela companhia. Livro, nossa, eu vou fazer depois uma resenha, mas foi tudo tão lindo, o modo como a mãe acabou, a história dela, a Estelinha com amizade com todo mundo, que não ficou sozinha. Zara, pelo amor de Deus, com o Lenar. Linda ela indo pro cinema com o Roger, a Ana Lena, a Júlia e assim, é muito legal como ele ainda nos foi contando o final depois, né? E que louco, né? Como realmente a imaginação, por pior que seja, a realidade, por pior que seja, nunca é pior do que a imaginação. A carta que ela levou 10 anos para conseguir ler, nos mostrou isso. Eu amei esse livro, gente. É difícil falar só para vocês qual foi a parte que eu mais amei. Juro, porque eu amei ele inteiro. Esse final dele foi espetacular. E o Jack com a Nádia no final foi assim, a cereja do bolo, né? Amei. Obrigada demais pela companhia. Até a próxima. Beijos.